Olá, bem-vindos a Elo em Amor. Hoje um dia especial, temos um convidado também especial e vamos abrir exatamente com aquilo que será um ritual sempre que há convidado. Mas será ele a tocar. Eu tenho o prazer de trazer hoje para conversar connosco Alexandre Gama. Alexandre, bom Olá, dia. Vou-te convidar a tocar o sino à vou vontade, que sim, porque senhor. hoje é E o olá a dia. todos e É o vamos dia. tocar o sino. Toca à vontade. Uhul! Alexandre, é um prazer estar contigo e receber-te. Eu não contei a ninguém o que é que tu fazes, fiz questão de guardar surpresa e gostava de aproveitar, já que ele veio, para tirar uma dúvida. Como é que se pronuncia mesmo o nome? É Feng Shui ou Feng Shui? Ora bem, isso leva sempre a uma discussão. Porque nós somos portugueses, não é? Exatamente. Eu digo à maneira portuguesa, eu digo Feng Shui. Acentuas o I, mais I? Feng Shui, nem nunca pensei nisso, é Feng Shui. É Feng Shui, sai. Ok, Feng Shui. Esta palavra tem origem, portanto é uma palavra chinesa, mas que, como nós sabemos, na China tem vários dialetos. Há quem diga Feng Shui. Ai, que giro. E há quem diga Feng Shui. E eu, quando comecei a trabalhar nesta área, e já agora o que vamos falar é sobre Feng Shui, não é? Exatamente. Quando comecei a trabalhar nesta área, eu tinha o cuidado de ir buscar as palavras corretas, ditas à chinesa, sendo que eu não sou chinês, nem nunca aprendi a falar chinês, e portanto eu achava que estava a fazer a coisa certa. E quando eu dizia Feng Shui, havia sempre alguém na plateia que dizia, mas não é Feng Shui que se diz? E eu disse, pois, efetivamente também é. Quando eu dizia Feng Shui, havia sempre alguém que dizia, mas não é Feng Shui que se diz? Havia sempre alguém a corrigir. E depois tem razão. Então passei a usar em português, então, é Feng Shui, é mais fácil. Feng Shui à portuguesa e é muito mais então, fácil. Hoje vamos falar sobre Feng Shui. Exatamente. Queres explicar lá para casa como é que funciona o teu trabalho? Sim. O que é que tu fazes? Primeiro, o Feng Shui, traduzindo à letra, quer dizer vento e água. E daí o som do Feng, que é o vento, e o Shui, que vem de um shuak, da água a cair, daquela que é da água. E, portanto, tanto vento como água são fluxos. E os chineses foram buscar estes termos que, efetivamente, mostram o que é lidar com os fluxos da natureza. O vento, a água. E é trazendo a imagem destes fluxos para a nossa vida. Sendo que, na origem, o consultor de Feng Shui era também o médico de medicina tradicional chinesa e, portanto, ele estudava os fluxos da energia do nosso corpo, tal como faz hoje em dia o acupuntor, o médico de medicina tradicional chinesa. E, portanto, era esse que se chamava o mestre, o médico, que, para além de tratar as pessoas com recomendações de fitoterapia, de alimentos, de práticas de exercício, ia também à casa dos seus pacientes mudar a posição da cama, dizer que você agora, durante esta época do ano, tem que dormir com a cabeça virada para norte, ou tem que dormir com a cabeça virada para sul, e portanto era o mesmo médico que fazia todo este trabalho. Hoje em dia, com o tipo do mundo em que nós vivemos e que nós estamos na China, em que temos uma vida inteira para estudar e estamos habituados a esta correria e a este consumismo também muito maior e muito mais oportunidades nos dias de hoje, não é? Então, passaram-se milhares de anos, é tudo diferente. Eu lembro que há dogmas do Feng Shui que nos assustam muito, porque não se pode ter uma casa de banho nem dentro de casa, muito menos em certos sítios. Sim, porque eu dei conta quando eu tive o prazer de ter aulas contigo e tive o prazer de ter um estudo feito pelo Alexandre aqui em casa. Fiquei super contente com o resultado, mas apercebi-me de que não só do antigamente para o agora, há uma grande diferença. E grande parte do meu trabalho é esse, é o desmistificar. Exatamente. Coisas e ensinamentos de há 13, há 4, há 5, há 8 mil anos, sei lá, porque há sempre essas discussões também que eu sou maior que o teu e por aí fora. Portanto, não interessa. É o meu pai maior que o teu e, portanto, não interessa irmos por aí, mas nem interessa há quantos mil anos é que já se estuda e se trabalha. Eu acho que todas as culturas têm o seu próprio Feng Shui. Nós temos também os nossos ensinamentos dos nossos antigos, dos nossos ascendentes que nos foram passando de geração em geração. Agora, este método que é o chinês é aquele que foi preservado e guardado durante este tempo todo, sendo que é muito, a meu ver, é muito arcaico no sentido em que tem que ser adaptado à nossa realidade, tem que ser adaptado aos nossos tempos modernos, à nossa maneira de estar e de viver, porque efetivamente aquele lado clássico que se estuda no Feng Shui clássico não é o estar a fazer estudos de não sei quantas horas, porque no fim dizer à pessoa só, olha, colocas um Buda aqui, ou uma planta ali, ou uma fontezinha de água em movimento naquele canto e está tudo resolvido. Não, eu acho que nós temos que adaptar e podemos trabalhar
mesmo no todo da casa, em que o Feng Shui nos ensina a ir buscar as características naturais da casa. Se eu tenho uma janela virada à nascente, vai ter um comportamento completamente diferente do que uma janela virada à poente. Porque a luz nascente é uma luz mais azul, mais branca, que é a luz da manhã, e uma luz de poente é uma luz mais amarelada, que é a luz do pôr do sol. E, sabes que foi essa a tua visão. O Feng Shui ensina-nos a religar à natureza, que eu acho que este é o objetivo principal. Foi essa a tua visão, e por isso é que eu decidi convidar-te para este podcast, que o fundo é a área da saúde e a saúde, e defendendo uma saúde integrativa, ou seja, não pomos ninguém de fora. Sim. Vale tudo, não é? No sentido em que estamos a chegar a uma era mesmo de remédio em que estamos a morrer, a Terra está a morrer e a mudar-se, e estamos a morrer com ela de certa forma. É triste o que eu estou a dizer, mas é verdade. Sim. E estamos a transmutar, vamos dizer antes assim, porque eu não acredito na morte em si, mas pronto, estamos a transmutar. E por isso te convidei, porque eu amei a forma como tu olhaste para toda uma catrefada de milhares de anos de história, não é? Que a China tem no Feng Shui. Sim. E tornaste esse Feng Shui integrativo, ou seja, tu também olhas não só à casa em si, mas olhas também às pessoas que habitam nela. Isso chama muita atenção. Eu, como estava a dizer, no início era uma só pessoa que tratava tudo, portanto tinha esta visão global. Depois, ao longo dos anos e do tipo de sociedade que nós vivemos, nós dividimos tudo. Aliás, tem sido o trabalho da sociedade é separar-nos para poder reinar melhor, não é? Portanto, sim, mas isto não resulta, e mesmo na medicina, não resulta, mesmo na medicina, é a minha dor aqui. Ou tens a sorte de encontrar um técnico de saúde, um médico, alguém que te possa aconselhar, que tenha uma visão global do teu corpo e tenha uma visão holística. Ou então, tu vais ao médico que percebe imenso das unhas dos pés, mas depois tens um problema na orelha e o que estás a fazer na unha do pé está-te a estragar a orelha, por exemplo. Não, mas é sobre isso que o nosso programa... E há muitos técnicos de saúde que perderam a visão global. E é uma sorte quando nós encontramos alguém que nos volta a fazer essa religação. E por isso é que eu também, embora eu não seja especialista de saúde, eu não tenho aqui qualquer pretensão e não trabalho médico, com saúde, portanto, não sou médico, nem tenho pretensão. Eu também não. Por acaso eu sou engenheiro zootécnico e digo por brincadeira que sei muito mais sobre a animais, saúde é? de muita gente por causa dos animais, não é? Sendo que também não sou veterinário, sou só engenheiro zootécnico, que são duas coisas distintas também. Mas sabes que Galeno, que foi uma pessoa importante no estudo da medicina, trabalhava e estudou nos animais, portanto, não tinha as possibilidades que hoje temos de escolas de dissecar corpos, etc., sim, para poder analisar. E trouxe grandes mais-valias à ciência, que ainda hoje são usadas através dos seus estudos animais. Através dos estudos animais. Portanto, não estás assim tão... Não estou, não. E mesmo sabes que eu digo na brincadeira para provocar, mas não é assim tão brincadeira, é uma realidade, em que eu, no meu curso de Engenharia Zootécnica, tive muito mais cadeiras que me ajudaram a entender o Feng Shui do que os arquitetos têm na Faculdade de Arquitetura. Porquê? Eu tive cadeiras que se chamavam Instalações e Equipamentos para Animais, em que nós nos preocupávamos com as características todas dos edifícios e que tentávamos colocar o edifício em determinadas orientações solares, porque enquanto na tua casa tu ligas um ar-condicionado e tens mais 50 euros para pagar ao final do mês, por exemplo, num animal que é um pavilhão com 100 ou 200 metros de comprido, são mais 5 mil euros, ou mais 10 mil euros, ou mais 15 mil euros por mês. E, portanto, a orientação solar dos pavilhões é super importante, porque quando tu tens um pavilhão em que as duas paredes maiores, tens aqueles pavilhões, por exemplo, de galinhas, em que tens 10 metros de topo, mas depois tens 100 metros de comprimento, que são autênticos naves, comboios, não é? As fachadas grandes, que são as de 100 metros, uma que tem que estar virada para norte e outra que tem que estar virada para sul, porque são essas diferenças de temperatura entre o norte e o sul que faz com que a ventilação seja natural. Porque a parede norte é muito mais fria, a parede sul é muito mais quente e é a diferença de temperatura que provoca uma ventilação natural. Afinal, contas, o teu curso zootécnico também foi importante para o foi super importante, pelas piores razões, porque é por razões puramente económicas. E sabemos que preocupamos com o bem-estar animal para ele depois produzir mais. E não sim, porque os motivos não são aqueles que deveriam, mas acaba por dar no mesmo, isso acaba por ser útil. Enquanto que hoje em dia eu já conheço de algumas cadeiras na Faculdade de Arquitetura que já se preocupa com o Feng Shui, e ainda bem. São sempre cadeiras de opção, mas tudo bem, porque os alunos pelo menos já sabem que existe e depois podem procurar seguir mais. Mas, por exemplo, há 20 e tal anos, quando eu estudei Feng Shui, na Faculdade de Arquitetura não se falava sobre Feng Shui, inclusivamente
colegas meus que estavam a estudar Feng Shui comigo e que eram arquitetos, eles escondiam um bocadinho escondidos, um bocado como um médico alopático também vai estudar naturopatia, mas escondido mas sem ninguém saber, porque é para não ser... Medo. Exatamente, que é para não... E hoje em dia a sociedade eu acho que já mudou um bocadinho. Sim. E por isso é que é fantástico encontrarmos os tais técnicos de saúde e médicos muito abertos a outras técnicas e outras maneiras de estar. Fomos resgatar também aquilo que os antigos faziam. Eu acho que chegou a altura de fazermos isso. Temos que revolucionar a maneira de estar. Sim, a Ela e Amor nasceu exatamente por isso, para tentar criar aqui um elo entre os profissionais que de alguma maneira facilitam o bem-estar e a saúde. E atenção, a ideia é darmos as mãos e trabalharmos juntos. Sim, não é dizer eu sou melhor que tu ou a tua parte não funciona. E daí eu trabalhar com o tal Feng Shui integrativo. Exatamente. Eu apercebi-me que eu aprendi o Feng Shui no Instituto de Macrobiótica e, portanto, tive muitos anos ligado ao Instituto de Macrobiótica de Portugal e então não consigo pensar no Feng Shui como sendo uma disciplina ou uma arte ligada só às casas. Não, porque depois tudo conta para o teu bem-estar. Obviamente que o ambiente da tua casa conta imenso para o teu bem-estar e basta, por exemplo, termos uma casa toda organizada e à nossa maneira e que nós nos sentimos de determinada maneira e ter essa mesma casa, mas num caos, porque está com imensa gente lá em casa, nós nunca conseguimos arrumar as coisas. Sim, mas isso também diz-me tu, desculpa interromper, diz-me tu, isso também não é relativo, isso depende muito do tipo de pessoa. É de cada pessoa. Pois, claro que nós se organizam num nós temos um modelo, exatamente, nós temos um modelo que sabemos que é aquilo que é mais adequado para toda a gente. Claro. É como na saúde, tu, por exemplo, dizes que faz mal fumar, e todos nós sabemos que o ideal é não fumar, mas em certos casos, para aquela pessoa que está a ter uma crise de ansiedade e que habitou o seu corpo a estar intoxicado com o tabaco, naquele momento ela se calhar precisa de fumar aquele cigarro. Percebe? Ou seja, portanto, vamos por prioridades, não é? Como é um acidente. O ideal é termos a casa organizada, mas em certos momentos da tua vida tu estás tão habituado ao caos que estar-te a obrigar a mudar de padrão assim de repente é uma violência. E então essa mudança tem que ser gradual e tem que ser com uma tomada de consciência, que é, tu vais mudando a pouco e pouco várias coisas. Inclusive, quando eu faço consultas de Feng Shui em casas que precisam de mudar muita coisa, eu digo às pessoas, não mude tudo num fim de semana. Não, vais fazer assim, este mês vamos trocar a sala e vamos organizar a sala. Isso é totalmente e só daqui a um mês, e só daqui a um mês é que vamos nos preocupar com o quarto. E só daqui a um mês é que vamos mudar a cozinha. Porque se fizermos tudo no mesmo fim de semana, é um choque tão grande, é uma violência tão grande, que mesmo haja... E nós não temos noção, mas estamos completamente interligados a tudo. Eu tenho um amigo meu que uma vez me relatou que a mãe dele teve que ser institucionalizada durante umas semanas e ele aproveitou essa época para ir à casa da mãe, juntamente com os irmãos, e der uma volta à casa da mãe, porque a mãe era muito acumuladora e é o que se faz para sempre. Então que eles aproveitaram, a mãe estava hospitalizada durante umas semanas, então sem lhe dizer nada à senhora nunca soube, mas foram à casa dela e revolucionaram e arrumaram tudo. Mas tornaram aquilo muito melhor e acho que guardaram o que era importante, mas deitaram para o lixo muita coisa que era lixo acumulado. A senhora, sem saber nada, teve um surto. Estava hospitalizada e teve uma crise e não soube nunca que lhe tinham mexido na casa. Mas, portanto, para ver como nós estamos ligados às nossas coisas sem sequer ter consciência disso. Sabes o que é que me dói? Dói-me, enquanto terapeuta, dói-me que ainda hoje, eu estive doente, eu não sei se tu soubeste, já na altura, a última vez que estivemos juntos, eu já estava meio adoentada. Estive doente nos últimos 5 meses e passei mal. E passei mais mal exatamente porque essa coisa integrativa não existe. Ou seja, a maior parte das mãos por onde passei, também passei por esse fenómeno do radicalismo, não vais fazer assim, vai-se cortar tudo. E tens radicalismo nos dois lados. Pois tens. E é difícil, como é que tu te consegues? E há aqui uma coisa importante e interessante estares a falar nisso, porque até nas nossas coisas, na nossa casa, nos nossos bens, na matéria, isso acontece. Imagina com o nosso corpo. Que é essa agressão de que tu falas, do remover uma casa, remexer uma casa inteira. Eu senti-me violentada completamente de ter que... Eu não podia comer nada, foi-me retirar tudo aquilo que eu gostava de comer e tudo aquilo que eu poderia comer. Muitas das coisas que me deram não conhecia sequer e eram caríssimas, portanto e eu doente a desfazer-me, portanto foi tudo tão violento. Depois, quando não há uma ligação entre os médicos X da especialidade, que agora não vou... As terapias institucionalizadas e com as terapias e depois, com alternativas. A alternativa que vais dar, porque eu depois tive que fazer aqui uma união entre os médicos da gastro com a alimentação funcional. Exato. Mas depois,
lá está, nem todos os colegas têm esta visão de, olha, vamos fazer devagarinho, primeiro vais trocar aqui, vais trocar ali, até encontrar, que não encontrei, que já tinha encontrado, mas pronto, a pessoa certa. Há radicalismos nos dois sítios e é muito difícil encontrar o equilíbrio. Esse é o meu primeiro testemunho aqui na Elo, que foi o meu, que é o que tu sofres quando perdes o discernimento. Isto é muito importante para quem te vai procurar para fazer uma consulta, que eu acho que vale mesmo a pena. O quanto a gente perde de discernimento quando estamos em dor, a morte de uma mãe, tens que mudar a casa da mãe, ou vais debitar na casa que era da mãe, ou um fim de um ciclo. Olha, isso, mas eu falo de quando há assim aquela dor mesmo, sabes? Sim. Eu estava em sofrimento físico. E quando há uma dor que te causa, tu perdes o discernimento. Sim. É inevitável, nós somos terrenos, estamos na terra e há qualquer coisa que não está. E tu queres a todo custo que haja uma varinha mágica e alguém muito genial que diga, olha, eu vou-te dar esta, vamos fazer assim, isto vai passar. E nós deixamos de ouvir o nosso corpo. Não consegues. Eu ao longo destes anos, em que desde que comecei a estudar Feng Shui, depois tive contacto também com outro tipo de cursos, em que se trabalha com energia, que se trabalha com cura. Onde nos conhecemos. Exatamente. E que curamos a nós próprios, porque tu é que tens o poder de curar a tua vida. E, portanto, eu tenho imensas ferramentas a meu dispor, que eu utilizo muitas vezes no meu trabalho, ou até para ajudar outras pessoas, mas quando me toca depois para mim, quando eu não estou bem, ou porque estou em dor, ou porque estou desequilibrado, eu não consigo ajudar-me a mim próprio. Porque essas ferramentas todas que são tão simples quanto estar simplesmente a respirar... Não, e tu dás aos outros. Por exemplo, no meu caso, enquanto terapeuta, cheguei a conversar isso com o meu marido, que é, eu sentia-me uma fraude. A dada altura, ponderei parar porque me sentia uma fraude. Como é que tu que sabes tanta coisa e ajudas, quer dizer, ou facilitas as pessoas a criar uma rotina de saúde na sua própria vida e de repente estás doente e não consegues sequer pensar. Agora, a minha pergunta para ti é claro para ti quando há essa dor e tu tens que ajudar alguém a desmantelar ou a montar ou a recriar um espaço cujo o emocional está completamente ligado e não há discernimento, não me quero desfazer disso que era da minha mãe, não é daquilo. Sim. Como é que é para ti lidar com... E por isso é que o meu trabalho não é chegar lá e fazer modificações físicas no espaço. O meu trabalho é um trabalho de consultadoria, em que eu ajudo a pessoa a tomar consciência. E no dia a seguir a pessoa decide se vai mudar ou se não vai mudar. Ou seja, tu pões no colo da pessoa... E eu tenho clientes que me dizem, Alexandre... por exemplo, ao fim de uma semana dizem-me, Alexandre, já mudei isto, sinto-me logo muito melhor, ou até mudei isto, e outro dia tive uns clientes, fizemos uma limpeza energética de espaço, porque eles estavam a precisar, eles já tinham mudado fisicamente a casa, exatamente numa aula em que tu também fizeste, mas eu acho que eles não coincidiram na tua turma, eram da outra turma, e já há um ano atrás que eles tinham feito alterações físicas à casa, porque depois dessa aula perceberam-se que tinham a sala trocada com a sala de jantar, e então que se trocassem aquilo era mais fácil. Depois eu gosto da malta que leva aquilo muito a sério. E chegaram a casa e modificaram logo, mas só ao fim de um ano é que eles sentiram necessidade de fazer uma limpeza energética da casa, ou seja, depois de mudarem fisicamente, mesmo assim estavam a precisar de mudar ali padrões de coisas antigas da vida deles, da casa e por aí fora. Então chamaram-me para fazer essa limpeza. Curiosamente, no dia a seguir, a dona da casa liga-me e diz, Alexandre, esta noite hoje à noite foi péssima. Ninguém dormiu cá em casa, os animais estavam todos no ar. O que é que se passa? Isto foi por causa da limpeza? E disse, foi sim senhor, foi por causa da limpeza. Isto tem a ver com a limpeza, isto vais ver que vai durar 2-3 dias, porque às vezes acontece. Exatamente. E depois porque é a mudança energética que é tão forte, e então depois a coisa acalma. É como é quase uma ressaca, não é? Tu fazes um tratamento e tens uma ressaca que há ali 2 ou 3 dias que a dor parece ainda maior. Sim. E depois é que então o corpo limpa. Sabes, e acalma. Eu sou ao contrário. Eu quando sinto que tenho que fazer uma mudança, e por acaso contigo não foi o caso, porque eu tive a benção de ser uma ótima decoradora de Feng Shui, e fiquei muito feliz com o resultado do teu estudo aqui. Mas eu quando chega à altura de mudar, eu tenho não sei, há alguma coisa aqui em mim, a minha intuição diz-me, olha, isto já não te sabe bem aqui, eu sinto. E vou fazendo essa alteração. Claro. Coitado do marido, coitado, um dia chega e aquilo já não está lá e já está no teu. Mas tenho essa sensibilidade. Agora imagino que há as pessoas mais apegadas,
deve ser doloroso. Como é que Sim. não é? Há pessoas que não estão habituadas a estar atentas àquilo que sentem. Primeiro, Exatamente, têm logo um filtro muito maior exatamente. e não querem saber. Sentem coisas, mas não têm consciência do que sentem e, portanto, não tiram partido desse seu sentimento, dessa Ou sua seja, sensibilidade. que é o mais importante, não é? Estar atento E depois há também pessoas que estão muito apegadas e nós, no nosso mundo da matéria, não é? acabamos por associar matéria à segurança. E, portanto, quando tu tens inseguranças, Isso é muito porque chique. tens falta de amor, porque tens falta de autoestima, porque tens falta de segurança mesmo, porque não e sabes depois onde cada coisa pisas, te então lembra onde é que nós nos vamos Exato. agarrar? Vamos nos agarrar à matéria. É muito chique, porque eu também, dentro do tipo de Feng Shui que eu trabalho, eu, como tu sabes, trabalho com a astrologia do Qi das 9 estrelas, que é um método muito simplificado, e eu dou também consultas sobre isso, e dou aulas sobre o tema, tu também tiveste uma aula sobre isso, e é muito chique porque eu consigo encontrar ali padrões. Existem 9 arquétipos diferentes, portanto, se quiséssemos colocar um rótulo na testa das pessoas, diríamos tu és o 9, que havia exatamente 6. que há 9 tipos de pessoas, há 9 tipos de pessoas diferentes. Nós somos E eu posso dizer que as pessoas da energia Terra têm maior tendência a ser acumuladoras. E é muito giro. As pessoas da energia 2, as pessoas da energia 5 e da energia 8 são aquelas que têm tendência, não quer dizer que o sejam, mas são aquelas que, quando estudas o grupo e não o indivíduo, são aquelas que têm maior tendência a acumular. Porquê? A Terra é aquela que precisa ter raízes muito profundas, que precisa ter muita segurança, muito conforto e muita estabilidade na sua vida. Portanto, são aquelas que, quando não existe na sua vida, são aquelas que acusam logo stress. Claro, porque Os outros arquétipos, se têm alguns momentos da vida que não estão tão seguras, eles compensam com as suas outras características. Mas as pessoas da energia Terra têm mesmo necessidade de sentir esta segurança. E por isso é giro estudar a vida e a casa das pessoas, porque até através da astrologia tu consegues perceber que quais são os mais aventureiros, quais são os que precisam de mais segurança, quais são os que são mais de começar coisas mas depois não acabam nada, e quais são aqueles que têm dificuldade em começar mas depois são ótimos a terminar. Portanto, nós acabamos por nos complementar uns aos outros e consegues ver pelas casas também, consegues ver também se a pessoa está a viver genuinamente a sua energia ou se a adulterou, ou se tu estavas a falar aqui da tua sensibilidade também, e nós olhamos aqui para o teu espaço, é um espaço muito clean, isso é muito energia 6. A energia 6, eu digo que é o minimalismo, e o simplificar. Sabes que foi muito interessante para mim quando agora esta fase de ter ficado doente e todo este processo trouxe-me também, como sempre, e tu também estás habituado a essa linguagem, e nós vamos ficando todos habituados a esta linguagem, que cada vez que nós passamos por um momento de dor ou um momento, há sempre um fim de ciclo, não é? Há sempre uma transmutação que acontece em nós de alguma forma, e eu também a senti, e de uma maneira muito forte, e daí nascer a Ela em Amor, porque eu senti a necessidade de, caramba, já chega, para não dizer um palavrão que seria o primeiro aqui em direto, mas já chega, estamos todos a ganhar dinheiro, cada um na sua casinha. E porque é que eu por acaso eu não funciono assim? Eu sempre trabalhei muito em equipa, de trabalhar enquanto coach, ter psicólogas a trabalhar comigo, no sentido em que há um coach que eu sinto que não é para mim, não está capaz de construir um plano, precisa primeiro de trabalhar a emoção, e então combino, faço com que a pessoa entenda que se não fôssemos assim nesta direção, o que é que sentes, o que é que achas, pronto. Mas a maior parte dos colegas das alternativas, os médicos, a maioria, infelizmente, embora já tenhamos gente a fazer medicina integrativa, e é por isso que este projeto vai crescer, porque eu quero trazê-los todos e quero felizmente já há muita gente toda a fazê-lo, sim. Entrar nesse fluxo, como tu dizes, do Feng Shui, não é? Da natureza, porque se nós antigamente, e falei de Galeno há pouco tempo, e Galeno estamos a falar já há centenas de anos, já fazia essa ligação com a natureza, com a energia, porque é que ainda é tão difícil as pessoas perceberem que nós somos feitos, 30% é que é matéria, o resto é energia. Porque é que ainda é tão difícil acreditar que tudo tem energia na nossa vida, não é? Com a nossa casa, as nossas coisas, o nosso corpo, e trabalhar mais isso, ou seja, aceitar que o Feng Shui não é uma coisa para ricos. E deixa-me dizer-te isto, que é importante aqui em direto, porque eu quero chegar a todas as camadas. Eu não quero criar um lobby, nem... eu, enquanto Ela em Amor, a ideia é unir-nos. Portanto, se alguém precisa de ajuda, e neste caso porque temos um pai que é acumulador, ou uma mãe que tem uma questão com a casa, ou porque nós não conseguimos organizar a nossa casa, às vezes o dinheiro que investimos numa consulta com o Alexandre ou com outro colega
que eu possa fazer, ou quando estamos desorientados, poder procurar um coach. Às vezes não é, as pessoas acham que é tudo muito caro, e eu continuo a acreditar que não sente isso como um investimento que lhes faz verdadeiramente falta. Eu acho que estamos desviados das prioridades da nossa vida. Exatamente. E porquê é que eu digo isto? Eu já tive situações de clientes que, quando me pedem um orçamento, não têm 80 euros para pagar uma consulta, que é uma consulta, 80 euros, que para tomar consciência, que é uma consulta que durante 1h30 a pessoa toma consciência de como é que a sua vida está, através daquilo que lemos na sua casa, portanto, os tais sinais da casa. Isso custa apenas 80 euros e a pessoa não tem 80 euros. No entanto, porque essa pessoa até é minha amiga ou é amiga de uns amigos meus, eu sei que na mesma semana a pessoa foi comprar um candeeiro que custou 350 euros. Portanto, não tem 80, não é? mas para o candeeiro que custa 350 e que não é o candeeiro adequado para lá ter naquela sala, a pessoa foi... Gostei. Mas também não é um candeeiro que lá fica. Normalmente é assim. Eu lembro de ter uma cliente para quem eu trabalhei durante umas semanas, porque era uma casa nova a remodelar, a estrear, e então eu lembro dela, por exemplo, não dava 550 euros por um tapete, porque tinha outro que custava 350, portanto ia poupar 200 euros no tapete. Ia para um tapete que não era adequado, porque ou ficava curto, ou porque o tipo de textura e de materiais de tapete não era adequado para ali. Não, mas é que eu não tenho mais 200 euros para dar neste tapete. E, no entanto, foi pagar 11 mil euros por um sofá. Eu adoraria ter 11 mil euros para pagar num sofá, quer dizer que eu estava muito bem. E portanto, nada contra. Eu gostava desse dinheiro já para pagar a minha casa, que agora a renda duplicou-se. Nada contra, e acho ótimo as pessoas darem 11 mil euros por um sofá. Mas quem tem 11 mil euros para dar por um sofá, quando nós sabemos que arranjamos um Rolls Royce dos sofás por metade do preço. Exatamente. Não é? Portanto, não é preciso dar 11 mil euros. Ou seja, é uma questão de prioridades, mesmo. Mas eu sinto que esta questão das prioridades, e diz-me tu o que é que sentes, é uma coisa entranhada, é uma coisa social, é uma coisa de E quando falamos de prioridades, e falando de saúde e nas prioridades, está tão enraizado que se tu estiveres doente, mereces ir gastar 200 euros na farmácia todos os meses. Porque estás doente. E portanto, ainda bem que tens esse dinheiro. Mas é difícil pensares ao contrário, que é, na prevenção. Antes de eu estar doente, vou gastar estes 200 euros em terapias, porque vou tratar de mim, vou fazer movimento, vou fazer aulas de pilates, vou receber uma massagem, uma terapia uma vez por mês, vou gastar mais 100 euros nos meus alimentos, vou comprar alimentos de maior qualidade. Exato, ou seja, vou aprender a cozinhar de uma forma diferente, vou fazer um curso de culinária funcional ou uma coisa qualquer, vou tratar de mim. E portanto, mais uma vez, são as prioridades. Cultural, eu continuo a encontrar, sabes que eu tenho um tema dentro do Feng Shui integrativo, eu tenho um tema que é a relação com o dinheiro. Porque, mais uma vez, estamos a ligar com fluxos. Estamos a falar da abundância. E falando na abundância, que é um estado de vibração. É só um estado de vibração. E então as pessoas guardam dinheiro para se um dia ficarem doentes. Mas, tendo esse dinheiro de lado, não o conseguem usar para ir passar um fim de semana com os familiares em que estão todos a dormir. Não, o dinheiro está ali para se eu ficar doente. Portanto, as pessoas o que estão a dizer ao universo eu posso ficar doente porque eu tenho dinheiro guardado para isso. Eu deparei-me com isso este ano e vou assumir publicamente isso, porque eu acho que não há como a primeira pessoa para tomar consciência. Para tomar consciência, e não só. A minha ideia não é ser o mago do assunto, é trazer também a minha primeira pessoa enquanto experiência para o meu acordar, que sirva de exemplo para as pessoas que nos seguem. Eu o ano que passou, entre o ano passado e este ano, foram 2 anos bastante duros para nós. Portanto, eu tenho um marido que é militar, temos estado com guerra na Rússia, portanto teve ao serviço da NATO, e foram anos duros de gerir muita coisa sozinha emocionalmente. Perdi o meu melhor amigo, o meu cão, com 19 anos. Portanto, houve muita coisa a acontecer ao mesmo tempo, que eu também creio que me tenham deixado mais triste, mesmo eu sendo uma pessoa que caminha para a frente e pronto. Isto tudo junto culminou, obviamente, no adoecer, mas eu tinha um plano para mim, isto voltando à escassez e ao fluxo do dinheiro, da abundância. Eu tinha para mim um projeto para nós, família, de este verão que acabou, que está a acabar, que já acabou, eu nem sei se acabou, se está a acabar, nem sei. Sim, já estamos no outono. Já estamos no outono, pronto, porque há aqui uma visão diferente das estações do ano, de ir ao Brasil e passar um mês no Brasil, que é um sonho que tenho desde a infância. Eu sinto que pertenço um pouco ao Brasil,
E nunca fui lá, eu nunca fui ao Brasil, tenho uma ligação profunda, eu sinto-me sempre muito ligada à cultura do Brasil, especialmente àquela cultura mais afro-brasileira, e o meu sonho é ir para a Bahia, exatamente, é para onde eu quero ir um mês. E por questões familiares e não só toda esta panóplia de acontecimentos, uma questão de bom senso, decidi, vou guardar o dinheiro, pode acontecer alguma coisa, fiz exatamente esse erro. E o pode acontecer, Pode acontecer alguma coisa, e não vou. E assim foi. A Célia Maria acabou por gastar exatamente o dinheirinho da viagem, que foram, posso dizer à vontade, quase 2.000 euros em médicos, em tratamentos, em despesas para lá e para cá, para me salvar. Ninguém descobriu o que eu tinha, ninguém conseguiu dar um diagnóstico, porque o que eu tinha era de facto um burnout terrível e uma dor incrível de estar a anular-me e de estar a não conseguir chegar onde eu queria, como pessoa, por não realizar os meus sonhos, por não ter o meu cão que tanto amava e estar a fazer um luto, porque tinha o marido longe e queria-lo cá e a saber que estamos numa guerra e não sabes o que acontece e pronto, todas estas coisas, e agora assumindo isto publicamente, que é a primeira vez, sei perfeitamente que não parei para ouvir o meu corpo, porque eu tive sinais. Claro. Isto em relação à escassez e à abundância, e voltando ao teu trabalho, que eu recomendo profundamente. Vou fazer uma sugestão a todos que estão em casa. Liguem ao Alexandre e marquem uma consulta. Ele faz várias coisas, ok? Eu não vos desarrumo a casa só. Ele consegue... Não, e também não vou arrumar, porque às E vezes também não vai, porque sabes que há clientes que me dizem eu quero que venha cá a casa, mas deixe-me arrumar a primeira casa. E eu digo logo, não se preocupe, porque eu não vou arrumar. Aliás, o ideal é arrumar-me agora, que é para depois, quando vocês forem arrumar, já sabem onde é que vão, com uma noção diferente. Onde é que vão arrumar as coisas. Eu sugiro o Alexandre, com certeza existirão N pessoas a fazer este trabalho. Sim, felizmente nesta área de Feng Shui já há muitos técnicos e alguns a trabalhar muito bem. Eu fui procurar alguns nomes e algumas coisas que não vou obviamente citar. Cabe a cada um fazer uma escolha sua, é uma sugestão da El, não é uma verdade absoluta. Nós não vendemos verdades aqui, vendemos sugestões e novas possibilidades. Eu gosto de novas perspectivas e o Alexandre, eu tinha uma visão do Feng Shui um bocadinho mais quadrada e o Alexandre trouxe-me aquilo que eu considero que a El veste, que é o todo, o uno, a integração. E o teu Feng Shui integrativo e todas as consultas que ele dão-nos uma visão de nós mesmos muito interessante. E eu passei por essa experiência com o Alexandre enquanto aluna e enquanto cliente, porque o Alexandre fez um estudo da nossa casa e estamos numa zona que foi escolhida por intuição para ser a zona do desenvolvimento pessoal, a zona onde nós fazemos, e sem querer é aqui que ele nasce. E o Alexandre disse, escolheste o sítio certo para fazer esse trabalho. Foi muito interessante e é mais fácil gastar dinheiro, eu acho, mais feliz, eu vou dizer fácil, é mais feliz o investimento que fazemos para o nosso bem-estar do que o investimento que eu fiz em terapias, corri todas umas e mais outras e sem o discernimento com base na dor que sentia, a física era muito grande, emagreci 8 quilos. É muito mais fácil porque eu já vivi os dois lados. Nós investimos em nós e não abdicar de facto daquilo que nós gostamos de ser. E o Alexandre consegue isso bastante. Não só o Alexandre, nós vamos trazer aqui vários convidados que vão ajudar nesse caminho. Olhando para nós, não só como um organismo físico, mas também como um ser que tem energia, que tem vontade. Sim, e essa energia move. Tudo nesta vida começa pela energia. Tu estavas a falar há bocado exatamente do nosso corpo físico, que dá sinais de que qualquer coisa não está bem. Eu senti e felizmente que nós temos os médicos à nossa volta para nos ajudar com esses sinais. Portanto, eu gosto aqui de, quando eu digo de braços dados, é mesmo braços. Nós não queremos abdicar de eu não estaria cá, eu já tive 2 situações muito graves na minha vida, uma quando nasci, outra depois aos 23 anos de idade, em que se não fossem os médicos, se não fossem os hospitais, não havia esta conversa. Eu não havia esta conversa porque eu estaria cá no outro plano. Sim, eu digo mesmo. Eu tive que ser operado ao estômago quando nasci e tive depois também uma tuberculose pleural aos 23 anos e, portanto, o meu pulmão direito ficou deste tamanho, 10 centímetros. E sentiste, tu eras pequenino, portanto, não tens noção de como todo o processo funcionou. E, portanto, isto para dizer o quê? Que, efetivamente, o nosso corpo físico manifesta-se, mas esta manifestação é o resultado de uma vibração, porque nós começamos por ser vibração. Coisa muito gira, que eu gosto sempre de lembrar, porque eu, entretanto...
estou muito atento aos pormenores. Eu já tive uma aluna nos meus cursos que ela era dona de uma clínica de fertilidade e, portanto, ela estudava, não sendo médica, porque ela vinha da área da arquitetura ou da gestão, mas depois estava ao cargo da direção dessa clínica e ela contava histórias muito interessantes que se passavam na clínica, ligadas à nossa sociedade e às dificuldades que os casais têm hoje em dia e porque é que uns tinham filhos facilmente e outros não conseguiam ter e que depois desbloqueavam de repente, porque a questão é mesmo energética. E ela diz: Alexandre, há estudos feitos através da epigenética em Sim, que a epigenética tem trazido quando fazem as fertilizações in vitro, estão a observar a energia da fusão daquele espermatozoide com aquele óvulo. E então eles chegaram à conclusão que durante essa fusão há um clarão de luz que se solta. Portanto, há mesmo um flash. Que giro. Quando esse flash é muito intenso, mesmo que aquele óvulo fertilizado seja colocado numa mãe com útero débil e, portanto, com fraca saúde, a coisa dá-se. Como o clarão foi muito forte, aquilo dá-se de certeza. Que giro, isso é tão giro. Quando o clarão da fertilidade é muito fraquinho, mesmo num útero muito saudável, muitas vezes não vinga. E, portanto, eles dizem: nós já percebemos que a coisa começa mesmo pela energia. Tão giro, mas é um clarão de luz, é um clarão de energético. E nós precisamos de olhar para a nossa vida, para o nosso corpo, sim, as nossas células, os nossos componentes bioquímicos estão todos em reação. O alimento é energia. E claro. Aquilo que me custa ainda é a dificuldade que há em ceder. Porque assim, ok, podemos falar da indústria da farmácia que comanda tudo isto e há um lobby muito grande, industrializámos em demasia, deixámos-nos ir e criámos um monte de egos que só queremos acumular dinheiro, o mundo todo está assim, certo, é verdade, mas também podemos fazer gerar essa abundância. Eu acho que a formação é muito importante. Sim, mas podemos gerar abundância claro, na mesma, sim. Portanto, a farmácia, mesmo os próprios, como é que se diz, suplementos, não é, sim. naturais que tomamos, que também são caríssimos, atenção, a maior parte dos que eu tive que tomar para me salvarem também são caríssimos. Porque e alguns até são perigosos porque nem sempre estão tão bem regulados. E porquê que não, a união traria um bem-estar a todos, eu acho, a nível de comunidade, não é? No geral no mundo, e não significaria escassez. Sim. Para já há uma coisa que é importante, que é responsabilidade individual. Sim. Eu deveria ser eu a assumir a responsabilidade sobre a minha vida, sobre o meu corpo. A minha escolha. Peço ajuda aos técnicos, sejam claro. médicos alopáticos, claro. sejam outro tipo de terapeutas alternativos, mas a última decisão tem que ser sempre a minha. E obviamente eu posso entregar-me tendo portanto, ligação àquele terapeuta e sabendo que é ele que me guia melhor e, portanto, sigo as orientações dele. Mas nunca devo fazer nada porque ele me está a mandar fazer. Tem que ser eu a sentir que aquilo faz sentido para mim. Eu vivi isso agora. Eu já vivi essa experiência de tentar coisas que nunca funcionaram e outras toda a gente dizia: isso não vai levar a nada. Porque isso não acontece passa. muito com as histórias dos emagrecimentos, com as dietas. Assim como conheço pessoas que tiveram a fazer tratamentos que eu não faria. Sim. Mas que essas pessoas, para elas era tão importante esse tratamento que resultou e muito bem, porque aquela pessoa ligou-se à vibração daquele tratamento. Olha, e o que conta é essa vibração. Sim, eu vou partilhar mais um bocadinho antes de caminharmos para o fim. Esta história que me aconteceu, que foi agora recente, passa exatamente pelo que estás a dizer. Passou que eu tive a benção, felizmente, de ter uma médica de família, que há muita gente que não tem. E eu felizmente ainda tenho, e espero continuar. Já vai para aí na segunda ou na terceira, que elas vão rodando, não é? Exato. E tive aqui uma questão que, quando tu tens um problema gastrointestinal durante muito tempo, o que acontece é que o teu cérebro inevitavelmente descompensa, porque claro. Tudo o que é... ligação direta. Tudo o que é serotoninas, tudo o que é os químicos, vamos tudo descompensa. Os químicos de bem-estar estão todos a produzir aqui. Portanto, quando tu... Muitas vezes tratam-se de depressões com químicos para a cabeça quando a depressão começa numa alimentação que não está a funcionar, que podem efetivamente passar por uma ansiedade, né? Que foi o meu caso, sim. Com certeza, e todo um burnout. Pronto. Contudo, entrei em descompensação e lembro-me de deixar de dormir, de começar a ficar meio psicótica, passei por um episódio muito, muito duro, muitas vezes em silêncio para não assustar a família, mas como se uma pessoa consciente, e já estou na área da saúde há algum tempo, e já passei por uma depressão quando era jovem muito grave, tive sinais que me disseram: ei, espera aí, tu vais ter mesmo que compensar, claro. Vais precisar de um médico e vais precisar dos químicos neste momento, porque senão isto vai acabar mal. E ao ir à minha médica de família, lembro-me de começámos com um ansiolítico, correu lindamente, os meus intestinos abrandaram e as coisas, comecei a poder comer. Sim. Foi porreiro, mas
o antidepressivo para mim era uma lembrança, era uma vibração não positiva, porque já tomei noutra hora, numa fase muito dura quando era jovem, e aquilo trazia-me uma lembrança dolorosa, que eu não queria voltar, depois para ir a fazer o desmame é tramado. E eu quero que este testemunho seja importante para todas as pessoas que vivem estes processos, porque é muito importante. A saúde mental em Portugal está cada vez pior, e eu gostava de deixar aqui o meu testemunho para ajudar. E a minha médica de família fez uma coisa muito interessante, assim como a doutora Helena, que me acompanha na questão alimentar, que também é psicóloga, curiosamente, que é... Eu chorei no consultório e ela disse-me antes de eu ir embora: olha, eu se fosse a ti mantinha um ansiolítico, vai de férias, larga tudo, come da maneira que estás a fazer e como te estão a organizar, mas eu enquanto médica sinto que tu precisas de fazer uma compensação e fazer o antidepressivo já, mas eu sei que se tu fores tomar esse antidepressivo contra a tua vontade, não vai claro, funcionar. Claro. Agora, tu vais ter que sentir se queres fazer isso. E o meu marido na altura interferiu e disse: ó doutora, nós levamos a receita. E se ela tiver essa input, e tive as férias todas que não comprei nada. Claro. E só a caminho, como percebi que me senti em baixo e percebi reações da família em relação ao meu comportamento, de irritabilidade, aí pedi ajuda, conversei com a família, pedi ajuda no sentido: olha, vocês observam-me. E pede sinais, no fundo. Exatamente. E esta eu acho que é uma coisa muito importante, nós de facto não termos vergonha. Ok? Não temos vergonha. E a médica de família, eu quero deixar aqui um bem-aja, teve essa questão que tu estás a dizer de tu tens que sentir se é para ti ou não. E eu naquele dia tomei a decisão por mim, pelo amor à minha família, por perceber que ok, é um tempo e depois fazes o percurso normal. Mas é preciso tu ouvires os sinais. Sim. Antes de adoecer, que eu não os ouvi, e tive todos, só quando tocou na minha voz, quando a minha voz deixou de funcionar, que é o meu instrumento de trabalho, não é? Tu sabes que eu canto, e quando isso começou a acontecer e a otorrino me diz: isto não é da alergia, isto é estômago, isto é estômago, aí eu, espera aí, e foi uma catacumba de coisas ao mesmo tempo. Pronto. Nós somos energia, a nossa casa tem energia. O Alexandre dá consultas que vos faz olharem-se ao espelho, eu acho. Pelo menos eu senti-me isso, senti-me espelhada. É um espelho, aliás, a casa é o espelho da tua vida. Sim. Tu consegues ver ao espelho através da Não há que ter vergonha de fazer isso, é uma ajuda. Muitas vezes nós não sabemos o que é que a nossa casa já teve outrora. Quem já viveu, muitas vezes compramos casas que já foram de outras pessoas sem remodelação e têm uma energia, e habita ainda a energia das pessoas que lá habitaram. Parece uma conversa estranha, muito esotérica, e não é. Estamos a falar de física e estamos a falar de ciência. Eu sei que parece estranho, mas todos nós já tivemos esta experiência de entrar num espaço que não conhecemos. E alguma coisa nos incomoda. E está fantástico, está com uma decoração esteticamente muito bonita, e nós não temos vontade de lá voltar. Não sabemos porquê. Pode ser por causa da energia do espaço, pode ser por causa da energia das pessoas que lá estavam connosco. E às vezes ao contrário. E depois tens outros espaços que até têm um aspecto um bocadinho degradado, sim, mais são humilde, muito humildes, muito envelhecidos. Tu sentes-te abraçado, e tu sentes não é? completamente, nem que seja um cheiro que faz lembrar aquele bolo aos domingos em casa da avó, que seja aquela torrada que se fazia em cima do fogão com uma chapa metálica que fica com um sabor, um cheiro específico. Há coisas que nos fazem transportar às nossas memórias. E que é muito interessante. Eu continuo a acreditar que nós temos que dar esse passo valente de olhar para nós como um todo, e nós somos parte do todo, somos água e energia. Certo? Lá vem o Feng Shui. Lá vem o Feng Shui. Água e vento. O que é que tu poderias deixar antes de terminarmos para lá para casa como sugestão? Primeiro, eu acho que há radicalismos em todo o lado. E há uns de terapias instituídas que acham que são os únicos e têm medo que a pessoa vá para as alternativas. Há também uma contraforça que é nas alternativas a dizer não, as terapias portanto, instituídas não servem para nada, porque é tudo dependente das grandes empresas, das multinacionais. Portanto, radicalismo zero. Cada pessoa tem que encontrar o seu equilíbrio. Seja pedindo ajuda a um lado ou ao outro, ou melhor ainda, aos dois lados.
Não pode haver radicalismo. E o foco tem que ser a própria pessoa, o próprio indivíduo. próprio sentido, Só eu não é? sei o que fazer. Não ter medo nem vergonha de pedir ajuda, como tu estavas a dizer. E dentro destas ajudas, tanto podes ir para técnicos de saúde, mesmo física do corpo, como podes ir para todas as pessoas que trabalham com energia e, portanto, ditas terapias alternativas. Seja, olha, eu outro dia fui fazer uma aula só de respiração. E é das coisas mais importantes que eu digo, que eu pensei assim, eu nunca me droguei aquelas coisas, sabes? Mas eu Também ficas a ver às bolas, sinto-me não é? completamente drogado. Esta semana Eu estou a deitada a viajar minha só aula com uma assim. aula, só com uma aula de respiração, eu viajei e parecia que tinha tomado umas pastilhas. Porque Eu nós pensei, nunca oxigenamos como deve ser. exatamente, então eu pensei, ouve lá, isto é ótimo, porque se um dia me apetecesse tomar umas pastilhas, não preciso, basta saber respirar. Porque ativa esta semana, e então, esta semana demos uma aula de Pilates, dei uma aula, aliás, 2 aulas de em que Pilates. focaste e na decidi respiração. metade ia ser exercícios de respiração. E é interessante ver quantas pessoas reagem, uns ficam tontas, outras ficam a ver Há às uns bolas. que surtam, que se sentem mal, outros que... Sim. E é muito, muito interessante. Porque a malta não respira e, portanto, como deve ser. e são de coisas tão simples quanto isto. Portanto, energia. Energia e hábitos saudáveis. O que é que são hábitos saudáveis? Tentar estar o mais próximo da natureza possível. Da natureza, não é? Da Cada natureza. vez mais. Mesmo quando vives numa cidade rodeada de prédios. Trazer a natureza e para saís ti, de não é? casa, ou trazes para a tua casa porque tens plantas de interior, tens varandas onde podes ter plantas, água em movimento por aí fora. Ou, se não tens condições também de transformar a tua casa numa estufa, que também não é fácil. Às vezes não é fácil, sim. Nem ter animais, nem nada, porque às vezes nem tens vida para tratar disso. Mas então sais de casa e vais passear. Não para centros comerciais. Não te vais fechar Mas dentro de para o centros meio da comerciais, natureza, mas vais não é? passear para a natureza. Vais aqui... Tu estás aqui muito perto do Rio Tejo, Sim, eu tenho aqui. ou há um bosque aqui perto e vamos passear. tenho aqui neste Eu ao pé da canto. minha casa tenho muitos pinhais, muitas vezes saio para ir. Eu lembro-me uma vez de ter ido a uma consulta que me mediram a tensão arterial. E eu basta estar numa consulta chamada Síndrome da Bata Branca, Ai, que a minha nervoso. fico logo. Tenho uma amiga Fico assim logo. que só pensar Então, que vai ao mas médico e fica diarreia. Também não, tenho. isso não me dá, mas a minha tensão arterial passa logo para 17 ou 11, para aí. giro. Só chego a casa e meço a coisa está calma. Mas naquele dia cheguei a casa porque medi 3 vezes no médico, depois em casa de uns familiares, porque fui almoçar com os familiares, medi lá em casa deles. E estava já a cabeça em burnout, já estava altíssima, não baixava. O que é que eu fiz? Não voltei para casa. Quando voltei para casa, em vez de ir para casa, fui passear para a floresta, para um pinhal, e entrei, tive mais de 1 hora a caminhar, ao meu ritmo, a sentir a respiração das árvores, a entrar em ligação com a respiração das árvores, até me distraí do que é que lá estava a fazer, porque foi mesmo só para passear, voltei a casa e tinha uma tensão normalíssima. 12-8. Fantástico. Isto é o que se chama ansiedade. Pessoas. Exatamente. Pessoas, E então, ansiedade. e às Quando eu faço vezes ansiedade. não quer dizer que resolva tudo, porque às vezes nós sabemos que o ter tensão alta Pode ser, claro, é uma pode. proteção do teu corpo Claro. para te compensar qualquer coisa que não está bem. Claro. E portanto, É importante dar atenção. e agir, mas depois também é bom descomplicar e falar, como por exemplo eu falei com o meu dentista, que ele me diz: Alexandre, tensão alta, não te preocupes, basta, por exemplo, teres uma gengivite para teres tensão alta. Portanto, sim. o teres tensão alta não quer dizer que tenhas nenhum problema interno de um órgão. Não, basta teres uma inflamação na gengiva, Mas eu acho que que o corpo faz essa reação. E então é muito importante, é importante esta ligação. Que é porque as pessoas depois também surtam por tudo e mais alguma coisa e têm medo de estar doentes e isto, olha, não é? E depois estes hábitos exatamente. E então estes hábitos saudáveis são muito importantes. Quer ir passear para a natureza, quer fazer uma alimentação que seja o mais próximo possível da natureza. Eu tenho uma amiga minha que é a Daniela Ricardes, que escreve livros sobre também alimentação saudável, e ela tem uma lista num dos livros que diz tudo aquilo que não deves comer. E então é muito simples, são coisas muito simples. Tudo o que tenha muitas embalagens, Ai, que giro. e não é por causa da questão ecológica só, é mesmo uma coisa que precisa de ser embalada e que quer dizer que já é muito industrializada. Tudo o que for muito industrializado, tudo o que tiver nomes que tu não conheças na composição dos alimentos que tu não conheças, aqueles nomes que tu não conheces, tudo aquilo que a tua avó ou bisavó não conheceu na vida dela. Sim, é voltar atrás é e voltar voltarmos às horta, coisas não que é? eram, exatamente. E portanto é muito giro comer sazonalmente. Portanto, comer o que é da época, não é? Eu não preciso de comer a fruta que vem da Nova Zelândia. Quando eu faz sentido, neste momento, faz sentido comermos as maçãs e as peras que estão aqui nesta altura do outono e frutos. E depois no verão então comes uns frutos mais de verão, no inverno comes uns frutos mais de inverno e portanto comer sazonalmente e não precisamos também nos encher de proteína. Seja ela tofus ou seitãs, que na mesma é um exagero e é uma... Mas podes reduzir, não tens que ser radical e deixar de comer carne. Há pessoas que optaram naturalmente, o seu organismo não pede, mas eu não sou a favor de largar tudo. Eu acho que tu
Mas que acho que cada corpo tu estás no tem a meio sua do deserto, necessidade, tu estás não no é? meio do deserto a fazer uma viagem com marroquinos, com os berberes, só tens borrego para comer. Mas depois, Ou comes borrego ou comes areia. borrego, ou comes areia. E portanto, Estás no tens deserto, que te comes adaptar. Porque os nossos avós também não comiam um bife todos os dias. Pois não. O problema é que nós hoje em dia temos o supermercado ao lado de casa e que todos os dias vamos comprar o bifinho Exato. ou o ovo estrelado ou não sei o quê. É verdade. Assim como comer ovos estrelados com batatas fritas, isso não é ser vegetariano, que há pessoas que acham que é e só fazem asneiras, porque corta a proteína. Nós precisamos muito de proteína para nos sentirmos saciados e para o nosso corpo funcionar bem. Exatamente. Aliás, todas as moléculas que falámos há bocado do cérebro, seja não sei o quê, elas são compostas por nutrientes. Nutrientes esses que vêm maioritariamente da proteína. Porque nós depois temos os açúcares também, mas os açúcares é para dar energia rápida, não é para fazer manutenção. Sim, e nós temos que fazer manutenção com a proteína. Portanto, acho que temos que olhar a tudo um bocadinho. Temos que ter uma alimentação muito variada, não ser fundamentalista. E eu ainda há bocado disse, eu vivi muito no mundo macrobiótico, desde miúdo, que a minha mãe já tinha cursos de macrobiótica, portanto, desde criança. Havia uma refeição por semana lá em casa que era macrobiótica, e depois, na minha vida adulta, conheci melhor o Instituto Macrobiótico, foi onde eu estudei o Feng Shui, e portanto, eu sempre estive ligado muito e adoro e recomendo vivamente a alimentação macrobiótica como uma alimentação de transição e como uma alimentação, não é para ser fundamentalista, mas para ter um complemento mais equilibrado. Um conhecimento equilibrado. Se eu conseguisse fazer metade das minhas refeições macrobióticas, era o homem mais feliz do mundo, porque realmente estaria muito mais equilibrado. E eu, enquanto vivi muito dentro do Instituto Macrobiótico, eu sempre disse a toda a gente, eu continuo a comer de tudo. Eu sei que vocês não comem carne, comem peixe de vez em quando, mas não é grave se algum... Mas eu dizia sempre, em cada 7 dentes, nós temos um que é carnívoro, que é o canino. E, portanto, se calhar, se eu em cada 7 refeições fizesse uma com carne, fantástico, eu acho que é equilibrado. E quero isto fazer os nossos antepassados. Trabalhavam na horta para poder ter alimento, portanto, eles faziam exercício físico, tinham que trabalhar para colher o seu alimento, e depois comiam ovos, não todos os dias, mas iam tendo. Era quando a galinha punha. Comiam se calhar uma galinha de 2 em 2 meses ou de mês a mês, matavam uma galinha, um frango uma vez por mês, matavam um porco uma vez por ano, e portanto isto é perfeitamente equilibrado. O porco tinha que dar para a família e para dar a volta temos que voltar às origens. É voltar muito ao que é o tradicional. Até na construção das casas, eu estou a acompanhar muitos projetos que estão a voltar à construção por métodos tradicionais, seja de paredes de adobe, seja casas estruturalmente todas de madeira. O isolamento era muito melhor. O isolamento muito maior e melhores condições também energéticas da casa. Não só o que sentimos fisicamente. Os materiais também têm uma vibração. Claro. E então tenho acompanhado projetos de edifícios que estão a recuperar métodos tradicionais e são projetos que estão o dobro ou o triplo ou o quádruplo do tempo nas câmaras municipais para serem aprovados. Porquê? Porque os senhores técnicos das câmaras, que são arquitetos e muito bons profissionais, mas na faculdade deles já só aprenderam a trabalhar com botão. Não ensinaram, exato. E não ensinaram estes métodos. Ou seja, está mesmo a mudar. E, portanto, isto tem mesmo que mudar. Está a haver uma revolução global e temos mesmo que mudar. O que é que tu queres deixar lá para casa para as pessoas te poderem consultar contigo? Ora bem, eu quero dizer que eu estou disponível e sou muito acessível a toda a gente. Eu sou daqueles... Fala com eles, diz-lhes tudo. Como o Papa disse aqui há uns tempos, o Feng Shui é de todos e é para todos. Está acessível à carteira da maior parte das pessoas, porque realmente há pequenos trabalhos que não têm que ser feita a decoração toda de uma casa. Nós não precisamos de mudar a decoração de uma casa, basta trocar às vezes a cor de uma almofada ou a mantinha que nós dobramos nos pés da cama, basta trocar isso, faz toda a diferença. E mesmo a nível de limpeza energética de espaços, quando nós vimos ao sábado do mercado e trazemos os nossos alimentos e nos apetece trazer também um ramo de flores, ao fazer uma jarra com umas flores frescas, já faz toda a diferença. Estamos a tratar da nossa casa, estamos a tratar de nós, faz toda a diferença, estamos a trazer luz e festa para o nosso dia-a-dia. E depois dizer que eu estou disponível no meu site que se chama alexandregama.com. Nós vamos depois pôr em rodapé. E estou a trabalhar muito online também. Eu tenho alguns eventos boa. E as consultas que eu tenho que vir a casa das pessoas são presenciais, mas depois as consultas da astrologia, dos sinais da casa, e os cursos de Feng Shui estão a ser online. Eu neste momento tenho alunos que estão em Cabo Verde, estão na Suíça, estão por todo lado. Fantástico. Eu fui obrigado a criar o online nestes últimos anos em que fomos obrigados a estar em casa. Agora tentei passar para o presencial e não tenho conseguido, porque os primeiros alunos a inscrever-se nos cursos são alunos que estão fora. E portanto, olha, estou a manter o online, que chega muito mais gente. Mas o que pode ser bom para quem às vezes tem dificuldade de deslocação. Para quem não pode fazer deslocar-se, é uma ótima opção. A internet agora, felizmente, já vai sendo, já em todo lado há internet, não é? Até nos centros comerciais, portanto, não seja isso um impedimento
de falarem com o Alexandre e podem falar para nós se entretanto se perderem no assunto. Nós fazemos gosto em passar o contacto do Alexandre. Vai ficar no final do programa o contacto do Alexandre em rodapé. Alexandre, deixa-me agradecer-te, foi mesmo um gosto receber-te. Vocês não sabem porque a ordem das gravações não é a ordem que vocês assistem, mas o Alexandre abriu o nosso programa como convidado, portanto foi o primeiro convidado da Ela em Amor. Eu quero agradecer-te o carinho que dedicaste esta manhã de ter connosco e tudo o que nos ensinas e o que fizeste também para eu ter um lar mais eu e mais o Nuno. Quero agradecer ao Nuno na produção e a toda a equipa da El que faz e ajuda no conteúdo. Um beijinho, até ao nosso próximo episódio. Não se esqueçam que nós podem assistir-nos também no YouTube, além do Instagram, e temos também no Spotify os episódios do nosso podcast. Até breve. Muita saúde e muito feng shui. Boa energia para todos. Obrigada.